branco sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Feche os olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Santo Deus, nós te entregamos este momento da exposição da tua palavra e te pedimos que o Senhor faça florescer em nossos corações entendimento, iluminação do teu Espírito Santo, para que entendamos tudo aquilo que o Senhor pretende dizer-nos nessa manhã. Como disseste a mim, Senhor, na preparação desta mensagem, quero te pedir, Senhor, me humilhando na tua presença, dizendo que o poder todo para trazer convencimento e esclarecimento, sabedoria, é teu e não meu. Por isso te peço que não me permitas dificultar a tua mensagem, mas nos dê graça para que toda a tua igreja seja hoje vivamente impactada pela tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos. Por que choras? A pergunta que soa aos ouvidos de Maria Madalena é também, quem sabe, a pergunta que ainda tem soado aos corações de muitos crentes das nossas igrejas. Crentes que, embora sinceros, que embora devotados a uma vida ao lado do Senhor, ainda têm o seu coração tomado de pranto ao adorarem e servirem um Jesus que ainda está sendo procurado em sepulcros, como Maria Madalena ali o fazia. Talvez, meus irmãos, uma das situações mais delicadas de se tratar na vida humana seja o luto, a dor da perda de alguém que nós amamos, de alguém querido. E frequentemente nós nos deparamos nos noticiários e telejornais com mães que perderam seus filhos, vitimados por tragédias, balas perdidas ou foram assassinados. E é gritante o desespero e a agonia que transparecem nos gritos inconsolados daquelas que tiveram bruscamente que lidar com a perda e a despedida repentina de seus filhos. Em alguns desses casos chegam até a atirarem-se na cova separada para o jovem ou a jovem. Em outros casos, causam um verdadeiro tumulto nos velórios, negando-se a encerrarem aquele momento, pois desejam prolongar o máximo que puderem aquele contato com o corpo da sua prole, prolongando ao máximo, sob a expectativa de encontrar alguma resposta ou alguma solução para aquela perda inexplicável. Você certamente já viu algum desses episódios citados em uma reportagem, um noticiário, como de costume. Mas essas não são realidades do nosso tempo. O luto não é uma coisa que começou no século 21, mas que acompanha o homem desde os primórdios da sua existência, como vemos claramente no testemunho da palavra de Deus e como vimos claramente no texto que lemos hoje, em João capítulo 20, versos de 11 a 18. Embora Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, tivesse advertido pelo menos em 8 diferentes oportunidades, como está lá em Mateus 16, 21, Mateus 17, 22 e 23, Mateus 20, 18 e 19, Marcos 8, 31,
Marcos 9:31, Marcos 10:33 e 34, Lucas 9:22 e Lucas 18, de 31 a 33. Em todos esses textos, Jesus disse: importa que o Filho do Homem venha a padecer, será crucificado e morto, e ao terceiro dia ressuscitará. Ele não falou por meio de parábolas como gostava. Nessas ocasiões ele disse expressamente, diretamente, para preparar o coração dos seus discípulos de que importava que o Filho do Homem morresse, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Todas as vezes em que ele tratou da sua morte, do seu calvário, da sua cruz que estava reservada no plano redentor desde a eternidade, ele também apresentou em seguida a realidade da ressurreição. Mas mesmo com essas 8 advertências expressas, ainda assim, a crucificação de Jesus, a sua morte, arrebatou de grande temor o coração dos seus discípulos, que se viram órfãos, quem sabe despedidos subitamente das promessas e predições do seu mestre. Depressão, luto, sentimento de aflição, perda daquele que por 3 anos havia sido não apenas um mestre, um rabi, um professor para eles, mas principalmente um amigo. E apesar disso, amedrontados de serem também presos e torturados como ele foi, todos os seus amigos, na hora mais difícil da sua vida, o abandonaram e fugiram, como registra Mateus no capítulo 26, verso 56, todos o abandonaram. O contexto imediato desse texto de João que nós lemos, queridos, nos mostra Maria Madalena indo ao sepulcro na madrugada de domingo. Diz o texto, antes de raiar o dia, no verso 11. Antes mesmo de raiar o dia. E ela já estava ali, na entrada do túmulo. Diz isso na realidade, no verso de número 1, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E observando, assustada, que a pedra tinha sido tomada, tirada do lugar, correndo foi avisar a Pedro e a João, alegando que haviam roubado o corpo de Jesus. Quando então estes dois, Pedro e João, saíram disputando uma verdadeira corrida para aquele cemitério, aquele sepulcro, para então constatarem o que Maria Madalena acabava de relatar a eles. E então viram, quando chegaram naquele lugar, os lençóis revolvidos, a tumba vazia, e atônitos, eles permaneciam sem crer no que havia acontecido, e voltam para casa, voltando para o mesmo luto de antes, como está lá no verso de número 10 do capítulo 20. Entretanto, Maria volta para aquele mesmo lugar, de novo. E como nos diz o verso 11, agora sim, estava embebida no seu próprio choro, em suas próprias lágrimas, no Salvador que se perdeu, naquele que havia lhe libertado da opressão de 7 demônios, como está lá em Marcos 16, verso 9, e Lucas 8, 2 e 3. Essa Maria, da cidade de Magdala, por isso Magdalena, vivia sob a opressão de espíritos malignos, e Cristo lhe concede uma liberdade que ninguém jamais antes havia lhe concedido. Aquele era o que Maria Madalena estava ali pranteando, chorando a sua morte. Para a enlutada Maria Madalena, o seu Salvador estava morto e um corpo estava desaparecido, e esse era o seu pranto. Nesse contexto, ela encontra 3 pessoas no texto que nós lemos. Ela própria, ela encontra os anjos e encontra o próprio Jesus, que a chama pelo nome. E essas 3 pessoas fazem uma pergunta a ela, repetidas vezes, uma mesma pergunta: por que choras? Por que choras, Maria? E agora eu gostaria de fazer essa pergunta a todos os nossos
Irmãos e irmãs, visitantes, por que choras? Nós vamos ver, meus irmãos, nessa manhã, 3 respostas diferentes que nos vão ajudar a entender o porquê dessas lágrimas de Maria Madalena, mas também o porquê das nossas próprias lágrimas. E principalmente como essas lágrimas podem ser transformadas em bênçãos nas nossas vidas. Em primeiro lugar, no verso 11, nós vemos o primeiro motivo, a primeira pergunta: Maria, por que choras? E a resposta é um choro de consciência da morte. O verso 11 nos diz o que, meus irmãos? Vamos ler todos juntos. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Maria ficou chorando diante de um túmulo que para ela representava a morte. Nós, os seres humanos, queridos irmãos, diante da morte, somos os únicos seres na natureza que temos consciência da nossa própria morte, da nossa própria finitude. Nós sabemos que vamos morrer, nós podemos até não gostar de tratar desse assunto. Tem gente que quando começa a conversar sobre morte, não, vamos parar, eu não quero mais falar sobre isso. Ou então, pessoas supersticiosas, por incrível que pareça, dentro das igrejas, que quando se começa a falar de morte, da realidade, do fim da vida, as pessoas, não, vira essa boca para lá, bate na madeira, coisas estranhamente fantásticas e que não tem nada a dizer a respeito da fé cristã. Mas o fato é, meus irmãos, que todos nós temos consciência da nossa morte. Os animais, por exemplo, são diferenciados de nós porque não têm consciência da sua própria morte. Talvez o Jonatas aqui, que trabalha com animais, ou outro irmão que de repente já teve essa experiência de morar no interior, sabe que quando um cavalo ele morre, geralmente um outro vai lá e empurra ele assim, dá uma batida, ou se tiver um outro animal próximo ali, porque ele não compreende que o outro morreu, ele não tem consciência da sua própria morte, e os animais mexem com ele, tentam despertá-lo, porque não têm consciência de que partiram. Eles não têm essa condição que nós, seres humanos, temos. Mas para entender esse fenômeno, meus irmãos, da consciência da morte, que levou ao choro de Maria, nesta primeira pergunta, precisamos voltar lá para Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Quando então o Senhor dá uma ordem aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, dizendo: então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrereis. Com certeza morrerás. E o que o homem fez? Desobedece a Deus, fez o que havia sido proibido fazer, e assim, juntamente com o pecado da desobediência, tem para si uma consciência que não era uma realidade desde o princípio. Não foi assim que Deus nos criou, para sermos conscientes de morte, mas pelo pecado ele passa a ter então, e nós por consequência, consciência da morte, do fim da nossa trajetória. E você talvez esteja se perguntando nessa manhã: mas pastor, o que eu tenho a ver com isso? Eu não comi nenhum fruto, foi Adão e Eva que comeram da árvore proibida. E o apóstolo Paulo, na sua carta dirigida à igreja em Roma, nos ajuda a esclarecer esse questionamento em Romanos 5, verso 12, dizendo: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram. Todos pecaram. Assim como todos nós estamos sujeitos, meus irmãos, à morte. Assim como Maria Madalena, a maior preocupação que devemos ter não é a morte física, mas a morte espiritual. Essa que sim é resultado da nossa natureza pecaminosa. Então quer dizer que além da consciência da morte, nós ainda somos também pecadores? Sim. Em Romanos 3, 23 é dito: pois todos pecaram
e estão destituídos da glória de Deus. E quando o texto fala em todos pecaram, realmente somos todos nós, a começar por mim. Eu, você, todos sem exceção, pecaram e destituídos estão, ou seja, separados estão da glória de Deus. E o verso lido em Romanos 3:23 nos mostra que nós estamos afastados, longe da glória de Deus antes de Cristo. Espiritualmente falando, querido, esse afastamento da glória de Deus é que nos faz morrer. Então pega comigo essa ideia, veja só. Nós morremos, essa nossa consciência de morte tem a ver diretamente com a distância que nós estamos do Senhor, que nos dá a vida, que nos resgatou e salvou. Longe dele nós estamos mortos, próximos dele estamos vivos, e abundantemente vivos. Maria Madalena estava ali, diante de um túmulo vazio, o corpo de um Cristo morto que ela procurava ansiosamente, quem sabe para renovar os aloés, os perfumes doados ali por José de Arimateia e Nicodemos, para embalsamar de novo o corpo do seu mestre, e lá não encontra mais nada, e a sua perspectiva é totalmente frustrada, e aí ele está diante de um túmulo, diante de uma morte não compreendida. Muitos estão ainda hoje, por essa consciência de morte, chorando diante de túmulos vazios, assim como aquela mulher, afastada da presença do seu Cristo, ainda que momentaneamente. E hoje muitos ainda estão afastados da glória do Senhor que há em Jesus Cristo, e por isso choram, pela sua consciência de morte, de distância, de afastamento da presença do seu Senhor. A ausência de Deus, queridos, importa necessariamente em morte, porque longe de Deus e dos seus comandos, dos seus princípios, nós vivemos em pecado, e quando vivemos em pecado, nós temos um salário para isso, dito também lá em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Quando estamos longe do nosso Senhor, como Maria Madalena ali naquele breve momento, tudo que há diante dos nossos olhos são túmulos vazios, são sepulcros, são cemitérios, é morte. A ausência de Deus traz uma série de consequências para as nossas vidas. Estando ali Maria Madalena longe do seu mestre, ela, além de ver morte, além de chorar e prantear, ela também está diante da perda de todos os seus sonhos, consequências eternas, consequências presentes. E a consequência eterna, meus irmãos, é o afastamento de Deus, e essa é a principal. Mas também nós temos consequências no presente, que nos trazem abatimento, nos deixam o coração sangrando de desespero, de vazio, de solidão, sem nenhuma paz. A consciência de morte de Maria Madalena era o afastamento de Cristo, e fizeram com que aquela mulher, assim como muitos ainda hoje, estejam chorando a ausência de Cristo. Por que choras? O Senhor pergunta a ti essa manhã: por que choras? Tuas lágrimas podem ser o resultado de uma visão obscurecida de um túmulo que não deve mais ser procurado. Talvez você esteja preso nesse ciclo vicioso de visitar a morte do Senhor e não enxergar a sua vida, de visitar o seu martírio e não prospectar a sua glorificação, de apenas ansiar o seu sofrimento, mas não lembrar da sua obra redentora como um todo. Em segundo lugar, meus irmãos, Maria ali não estava chorando apenas pela consciência de morte, diante de um túmulo, chorando diante de um túmulo vazio, quando deveria se alegrar por ele, não é verdade? Mas uma segunda vez lhe é perguntado: por que choras? E o seu segundo choro
é um choro pela sensação de impotência. No verso 13, nos é apresentada esta realidade. Vamos ler todos juntos. O que diz o texto? Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Não sei onde o puseram. Eu não sei o que eu vou fazer. É o choro pela sensação de impotência. Maria Madalena chorava e olhava aquele sepulcro vazio. Ele foi perguntado de novo: por que choras? Por que choras, mulher? E ela responde: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Em outras palavras, Maria Madalena está dizendo: eu não sei o que fazer para reencontrar o corpo, eu não sei o que fazer. Maria Madalena estava desorientada, perdida, completamente desnorteada. Eu não sei o que fazer. O povo de Israel, meus irmãos, esperava ansiosamente um Messias, alguém que trouxesse àquele povo libertação. Eles estavam sob o jugo romano há muitos anos e esperavam que o Messias fosse um rei libertador, que viesse restaurar o glorioso governo dos tempos do rei Davi. Certamente também Maria compartilhava dessa expectativa, de que o Messias viria para libertá-los. Ela teve uma experiência muito próxima, como nós já dissemos, com Jesus. Jesus havia libertado 7 demônios que possuíam aquela mulher, Maria Madalena, como está lá em Marcos 16, 9. E ela o acompanhava em todo o seu ministério, ouvindo as suas palavras de que ele era o Messias esperado, prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Mas agora, tudo isso se encontra fulminado, exterminado do seu coração, porque ela está diante de um sepulcro vazio e procurando quem havia levado o corpo do seu mestre. Onde ela pensava estar ali os restos mortais daquele que seria o seu libertador. Desesperança, frustração, incapacidade, completa situação de impotência. Eu não sei mais o que fazer. Por que choras? Todos devem conhecer aquela expressão: não consigo mais ver a luz no fim do túnel. Não ver a luz no fim do túnel é não conseguir enxergar a última saída para um problema, para uma situação na sua vida. Enquanto os túneis escuros, tenebrosos, nós já entramos nas nossas vidas até hoje. Um casamento em dificuldade, um filho que anda longe da presença de Deus, problemas financeiros, a perda de um familiar querido. Quando nós tratamos da vida eterna junto ao Senhor, ou da nossa reconciliação com Deus, nós também não podemos, por nossas próprias forças, nos achegarmos sozinhos a Deus. A nossa sensação de tentar atingi-lo, de tentar alcançá-lo e agradar o Senhor sozinhos, também são totalmente fragilizadas pela nossa impotência. Por que choras? Por que tem chorado? Qual é o teu túnel escuro? Muitas pessoas estão dentro desses túneis, tateando em busca de uma saída da sua natureza de pecado, sozinhos, sem Deus. Uma luta, uma busca que é comum a toda a humanidade, para não estar mais afastada do Senhor. Quando se vai em caravanas missionárias, como eu tive a oportunidade de ir em algumas durante a nossa formação no seminário, é costume se abordar as pessoas a serem evangelizadas com uma pergunta muito importante: você sabe como ir para o céu? Essa pergunta é feita quase que tradicionalmente em qualquer campanha missionária ou viagem missionária. Eu queria que você nessa manhã pensasse nessa resposta. Você sabe como ir para o céu? As respostas mais comuns que eu poderia ouvir aqui
se consultasse a muitos irmãos, seriam fazer o bem, praticar boas obras, ser bom, não fumar, não beber, não roubar, não matar, não mexer com entorpecentes. Muitos talvez aqui se achassem tranquilos. Eu sei o que fazer para ir para o céu. Maria Madalena queria encontrar o corpo de Jesus. Ela mesma já havia comunicado aos discípulos o sumiço desse corpo, e volta para procurá-lo, e olha para dentro daquele túmulo, e certamente devia ter antes procurado nos arredores, e não acha, porque procurava por um Cristo morto, por seus próprios esforços. Ela procurava um Cristo sepultado, e ela não o encontrou, até que ele próprio, Cristo ressurreto, a procura e se dirige a ela dizendo: Maria. E ela diz: Mestre, quando reconhece a sua voz. A atitude, meus irmãos, de Maria Madalena, de procurar resolver essa situação sozinha, de dar um jeito, é semelhante à resposta de que para ir para o céu é preciso fazer coisas boas, isto é, tatear num túnel escuro, sem luz no fim do túnel. Porque sozinhos nós estamos marcados pela impotência. Nós não conseguimos, pois teve que o próprio Cristo, ressuscitado de entre os mortos, ir até ela, pois aquele choro ia se prolongar semanas, quem sabe, e nada ia acontecer. Portanto, se você pensou em qualquer resposta que fosse ou que passe pelo seu agir exclusivamente, ser bom, fazer coisas boas, outras coisas desse gênero, você também está num túnel escuro e não pode sair dele sozinho. Esse sentimento de impotência diante das dificuldades, meus irmãos, de não conseguir resolver as coisas sozinhos, nos traz, como para Maria, muitas lágrimas. Porque choras? Temos chorado por perceber a nossa própria miséria, impotência, total falta de condições de sozinhos chegarmos a Deus sem Cristo. Você olha para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos e se pergunta: como é que eu vou resolver essa situação? Mas a resposta não vem, só vem tristeza, só vem sentimento de impotência tomando e arrebatando o teu coração. O que eu vou fazer? Levar o corpo do meu Senhor eu não encontro. Porque choras? Não tem mais luz no fim do túnel. Esse é o segundo motivo de choro, e que é também motivo de choro de muitos de nós, infelizmente. Mas a história não acaba assim. Assim como não acabou com Madalena chegando em frente ao sepulcro, desesperada, com o coração desesperançoso, nós vemos essa pergunta ser feita uma terceira vez para ela: Maria, por que choras? E o seu choro ainda é explicado num terceiro momento, nos versos de número 14 e 15. É o choro de desconhecimento. Vamos ler esses versículos em alta voz. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me aonde o puseste, e eu o levarei. Maria não reconheceu Jesus inicialmente. E é interessante que ela não o tenha reconhecido, nem pela sua aparência e nem pelo timbre da sua voz. Ela não o reconheceu por essas duas realidades. Isso nos traz uma pergunta: será que é possível alguém acompanhar de perto o ministério de Jesus por tanto tempo e não reconhecê-lo? E a resposta é sim. Tem gente que tem uma vida na igreja, mas o Senhor está o chamando o tempo todo.
e tem sido confundido com o jardineiro. Tem gente que chega tão alegre para contar. Sabe quem eu vi hoje na rua? Quem? Jardineiro. Não sabe quem é que eu vi hoje no trabalho? Um jardineiro. Tem visto muitos jardineiros na sua vida, mas não tem reconhecido o seu mestre. Alguns teólogos dizem que o corpo de Jesus glorificado após a ressurreição, por ocasião da transformação que a ressurreição lhe proporcionou, tendo em vista que no próprio relato dos evangelhos ele atravessava portas, entrava em espaços trancados ou se deslocava em altíssimas distâncias em pouco tempo, uma realidade física diferente, um corpo diferente. E alguns teólogos dizem que por isso Maria não o reconheceu. Outros teólogos dizem que devido ao fato dela estar chorando copiosamente, os seus olhos estavam embotados pelas lágrimas e por isso não viu nitidamente a Jesus e por isso também não o reconheceu. O fato é, meus irmãos, que ela não o reconheceu. Isso é inquestionável. Nós somos um país colonizado por uma nação cristã, Portugal. Nós temos uma formação cristã. Mesmo aqueles que dizem não professar o cristianismo, sabem quem é Jesus. Já ouviram falar? E aqui nessa manhã eu creio que não haja ninguém aqui, dentre os irmãos que nos ouvem, que nunca tenha ouvido falar sobre Jesus Cristo de Nazaré, ou não saiba de quem seja Cristo. Mas é preciso salientar uma coisa nessa manhã, para que você perceba uma diferença gritante entre uma coisa e outra. Existe você reconhecer que foi o que ela não fez, e tem uma outra coisa que é totalmente diferente, que é enxergar. Maria da Madalena enxergou o que lhe falava. Maria, por que choras? Reconhecer é diferente de enxergar. Ela confundiu o seu mestre com o jardineiro. Um professor da Universidade de São Paulo, a USP, Fernando Braga da Costa, desenvolveu uma tese de doutorado muito interessante chamada A Invisibilidade Social. Ele queria provar que a sociedade ignora algumas pessoas, que as vê, mas não as enxerga, como se elas fossem invisíveis. Para provar essa tese, como estudo de caso, Fernando Braga pediu ao pessoal dos serviços gerais da USP um uniforme de faxineiro e um carrinho de limpeza. E durante algumas semanas permaneceu nos corredores da USP, varrendo e limpando o chão, passando pano. E ao final desse período ele relatou que passavam por ele naqueles corredores muitos seus alunos das pós-graduações, das graduações, alunos de mestrado, outros professores, colegas dele, cruzavam com ele, relatando que nenhum destes o reconheceu. Ninguém o havia visto. Um verdadeiro homem invisível. Alguns têm agido assim, dessa forma também com Jesus. Já ouviram falar dele, já leram algo sobre ele, já assistiram séries e filmes sobre ele, até dizem que o conhecem, mas não faz isso, esse fato de conhecer a Cristo, não faz a menor diferença nas suas vidas. Viram a Jesus, mas não o enxergaram ou o reconheceram. Você já deve ter ouvido a expressão, provavelmente os mais antigos aqui, tudo dantes no quartel de Abrantes. E isso indica uma expressão popular que indica que nada mudou. Se você diz que conhece a Cristo, mas isso não faz a menor diferença para você como pai, como mãe, como marido, como esposa, como filho, como pessoa, como profissional, como estudante, se a sua vida não foi impactada pela presença de Cristo, então você está assim como Maria Madalena, confundindo Cristo, o Filho do Deus vivo e verdadeiro, com um jardineiro qualquer. Um jardineiro de um cemitério. Por que choras? Mas Cristo
Ele não quer apenas ser visto por você. A intenção de Cristo é que você o reconheça. No verso 16, nos é dito exatamente isto. Olha o que nos diz o verso 16. Então Jesus lhe disse, Maria. Virando-se, ela lhe disse na língua dos hebreus, Rabone, que significa mestre. Ele chamou Maria Madalena pelo seu nome. E ela instantaneamente o reconheceu. Jesus nos conhece pelo nome, meus irmãos. E se você veio aqui nessa manhã, é porque Cristo te chama pelo nome. Em João 10, 27, Ele mesmo nos declara que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Jesus não quer ser apenas visto de longe, com o olho embotado de lágrimas, com o coração cheio de desesperança, mas Ele quer, como naquele episódio, neste que estamos acompanhando nesta manhã, ao chamar o nosso nome, Ele quer ser chamado de mestre, não de jardineiro. Você chama mestre para o seu Senhor quando o enxerga, quando o reconhece, quando você se comporta como alguém que de fato crê num Cristo que é vivo. Mas quando você sabe quem Ele é, você conhece a sua palavra e se comporta de maneira distinta, você tem sido um discípulo de jardineiros, de cemitérios. E não alguém que caminha ao lado dele, que conhece a sua voz, quando ele te chama pelo teu nome. O choro de desconhecimento, como aqui o de Maria, também é uma realidade que nos faz perguntar a você nessa manhã: por que choras? Conclusão, meus irmãos, a história não acaba com uma mulher chorando em um cemitério. Essa é a grande alegria desse relato. Pelo contrário, a história termina com uma mulher sem lágrimas, com um coração exultante de alegria, porque Jesus a chama pelo nome e ela responde. Suas tristezas, suas dúvidas, seus anseios, a escuridão no fim do túnel são cessadas por uma dose abundante de esperança. Pode ter certeza que toda vez que você estiver num túnel sem luz, só existe uma forma de você sair de lá, e não é sozinho, mas com a ajuda daquele que é a luz do mundo, o nosso Senhor Jesus. Aconteceu com Maria exatamente o que Jesus prometeu que aconteceria, conforme o registro de João 14, verso 27, dizendo: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Quem caminha ao lado do Senhor não tem por que chorar, mas anda sempre exultante de alegria, confiante, com autoestima, segurança e fé. Esse é o primeiro resultado de quem ouve a Cristo chamar pelo seu próprio nome. É ter paz, paz consigo mesmo, paz com sua família, paz na igreja, paz com seus vizinhos. O coração de Maria Madalena se enche de paz quando ela ouve Cristo chamando-a pelo nome. E quem tem a Cristo não precisa mais derramar lágrimas, porque sabe quem está no controle da sua vida, quem está no controle da sua família, quem está no controle de todas as coisas. Nada escapa do controle das suas mãos. Mas principalmente, quem ouve a Cristo, quem ouve a sua voz, tem a certeza de que foi reconciliado com Deus e que tem vida eterna assegurada junto de Deus no céu. E nada pode te tirar essa salvação, porque foi Ele que te deu. E se você é salvo uma vez, você é salvo para sempre. Porque Jesus, Ele não está brincando. Ele está fazendo uma obra eterna na tua vida e na minha.
Somente através dele é que nós podemos ir para o céu. Não há outro caminho. Você tem que se cansar e vai de lutar sozinho, de não ver luzes no fim dos túneis da tua vida, de não ver sentido para as coisas, de embotar os teus olhos com muitas lágrimas. Você vai se cansar de chorar. Portanto, eu digo para você nessa manhã, em nome de Jesus, ouça a sua voz te chamar pelo nome. E renda-se completamente a Ele. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21. Vamos ler os versos 1, 3, 4 e 7. Apocalipse, capítulo 21, versos 1, 3, 4 e 7. Eu pergunto de novo: por que choras? Por que choras? E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Nenhuma lágrima mais. Por que choras? Não chores mais. Deus limpará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. E começou a fazer isso, ressuscitando seu filho ao terceiro dia, de entre os mortos, o nosso Salvador, para nos trazer esperança de uma vida eterna com Ele. Pois precisamente como o pastor Hernando Dias Lopes costuma dizer, e disse no seu livro Pregação Transformadora, a melhor notícia que o mundo já ouviu veio de um túmulo vazio. O túmulo vazio é o berço da igreja, a pedra de esquina da nossa fé e o fundamento da nossa esperança. Ainda assim, por mais que essa seja uma realidade que possa acalentar teu coração, eu quero te perguntar mais uma vez: por que choras? Diante do fato incontestável da ressurreição, deixe para trás a consciência mundana de morte, como aquela mulher diante daquele sepulcro, caindo-se em lágrimas, desavisada que foi pelas advertências que o próprio Mestre já havia dado a respeito da sua ressurreição. Deixe para trás também a sensação de incompetência, de impotência, porque de fato você não pode mesmo chegar diante do Senhor sozinho, mas a obra que precisava ser feita para nos reunir novamente na comunhão do nosso Pai, na mesa com Ele, Ele já fez por nós. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa agora ser alvo, um objeto, um instrumento de transformação e santificação nas suas mãos. Deixa Ele fazer a obra dEle. E deixe de uma vez por todas, meus irmãos, em nome de Jesus, o desconhecimento sobre quem é o teu mestre. Não confunda mais Cristo com jardineiros. Confesse diante do Senhor a sua condição, entregue-se totalmente a Ele, para que Ele, com a sua doçura, com a sua voz mansa, nos chame pelo seu nome no dia final, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação dos séculos. Ele já ressuscitado dentre os mortos, vivo que está, pergunta a você: por que choras? Feche seus olhos nesse momento, vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Cristo que vive entre nós, nós pedimos perdão por quantas vezes que nós tivemos o nosso coração tomado por lágrimas, diante da nossa consciência de morte, olhando para um túmulo vazio, esperando te encontrar cravado no madeiro, quando de lá não estás e nunca estivestes, porque estás vivo. Perdoa-nos, Senhor, por
todas as vezes que também choramos, com desesperança, com aflição, com agonia, diante da nossa sensação de impotência, ouvindo as acusações assacadas pelo nosso inimigo, quer nos fazer pensar que é impossível nos reconectarmos contigo, esquecendo, Senhor, muitas vezes da obra da cruz, da tua graça, que nos transforma, que nos move a fé, para vermos a tua obra se completando em nossas vidas. E nos perdoa, Senhor, finalmente, quando temos o confundido, temos desconhecido a tua voz, o teu chamado, a tua figura nos nossos atos, nas nossas obras, e temos nos comportado como se servos de jardineiros fôssemos nós. Perdoa a tua igreja, perdoa cada um dos teus filhos e filhas, e nos conceda essa esperança viva, eficaz, poderosa, que muda a nossa consciência sobre quem nós somos, que muda a nossa consciência sobre quem tu és, e que muda, Senhor, a nossa condição de lágrimas para nos dar felicidade, para nos dar júbilo, nos dar contentamento no Senhor. Que possamos sair nesta manhã, a tua igreja, bem certa de que o Senhor vive, bem certa de que, como tu viestes uma vez, voltarás novamente para julgar esse mundo e levar a tua igreja. Permita-nos, Senhor, desfrutar cada dia da beleza de integrarmos o teu reino e servirmos ao Senhor com alegria e disposição. É o nosso pedido nessa manhã. A tu, o vivo Deus, que ressuscitou e entre nós está trabalhando, completando a tua obra, em nome de Jesus, nós oramos, amém e amém. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, para louvarmos o Senhor, encerrando o nosso culto, tá?